Você já acordou cansado, antes mesmo de começar o dia? A cabeça diz: levanta. Mas o corpo implora: só mais um pouco. O despertador toca, o café esfria, o mundo lá fora exige pressa. Mas por dentro, há um peso que ninguém vê. E se eu te dissesse que talvez não seja preguiça, nem falta de vontade, mas o seu corpo pedindo uma pausa? Nos ensinaram a correr, produzir, sorrir, mesmo quando tudo dói. Mas ninguém nos ensinou a escutar o corpo quando ele fala baixo. E quando ele começa a gritar, chamam de crise. A verdade é que o corpo fala, às vezes em sussurros, outras em gritos. Ele fala quando o sono não vem, quando o humor oscila, quando cada movimento parece carregar o peso do mundo. Mas e se, em vez de lutar contra ele, você aprendesse a caminhar ao lado dele? Hoje, eu quero te mostrar que existe um caminho possível. Um jeito de organizar sua rotina para reduzir as crises, aliviar as dores. E, talvez, reencontrar aquele pedaço de paz que parecia perdido. Não, não é uma fórmula mágica. Mas é um convite. Um convite para olhar para dentro e entender que organizar o dia não é sobre fazer mais. É sobre fazer o essencial. Com gentileza. Com consciência. Com amor. Porque quando você aprende a escutar o corpo, algo muda. As dores continuam existindo, sim. Mas elas deixam de ser o centro de tudo. E o seu corpo, aquele que pedia pausa, começa, finalmente, a sussurrar: obrigado por me ouvir. Nos próximos minutos, você vai descobrir como pequenas mudanças na sua rotina podem transformar completamente a forma como o seu corpo reage às crises. Mas antes de mudar o dia, vamos entender como as crises começam. Muitas pessoas acreditam que as crises da fibromialgia ou da fadiga crônica aparecem de repente, como se fossem um ataque inesperado do corpo. Mas, na verdade, quase sempre existe um ciclo silencioso acontecendo antes que a dor ou o cansaço extremo apareçam. Esse ciclo é alimentado por vários fatores, e entender como ele funciona é o primeiro passo para quebrar o padrão e começar a recuperar o controle da própria vida. As crises não surgem do nada. Elas são o resultado de uma série de sobrecargas acumuladas, físicas, mentais e emocionais. Cada vez que você ultrapassa o seu limite, ignora o corpo e tenta seguir no mesmo ritmo de antes, o sistema nervoso interpreta isso como uma ameaça. Ele entra em um estado constante de alerta, conhecido como hiperativação, e isso desencadeia uma cascata de reações que aumentam a sensibilidade à dor, prejudicam o sono, alteram o humor e drenam completamente a energia. Com o tempo, esse estado de tensão contínua vira o novo normal. E é aí que o corpo começa a enviar sinais sutis. Um cansaço que parece não passar, uma dor leve nas costas, um sono que não restaura, irritabilidade sem motivo aparente. A maioria das pessoas ignora esses sinais, até que o corpo grita com uma crise completa. O primeiro passo é reconhecer esse padrão. O corpo sempre fala antes da crise, mas quase ninguém aprendeu a escutá-lo. Quando você entende o que acontece internamente, percebe que a dor não é o inimigo, é uma mensagem. Ela está dizendo: você passou do limite. Eu preciso que você pare. Alguns fatores costumam se repetir antes das crises.
Os principais são: privação de sono. Noites mal dormidas ou sono leve impedem a recuperação muscular e cerebral. Estresse emocional. Preocupações constantes ativam o sistema nervoso e aumentam a sensibilidade à dor. Falta de movimento. O sedentarismo faz o corpo perder flexibilidade e resistência, o que aumenta a dor. Alimentação desregulada. Longos períodos sem comer, excesso de açúcar e ultraprocessados causam inflamações e fadiga. Excesso de estímulos, barulho, luz intensa, excesso de telas e multitarefas sobrecarregam o cérebro. Falta de pausas. Viver em modo automático, sem descanso, cria um terreno fértil para crises constantes. O ciclo das crises pode ser visualizado em 4 fases principais. Sinais sutis. O corpo dá pequenos alertas: tensão muscular, fadiga leve, dor difusa. Aumento da sobrecarga. A pessoa ignora os sinais e continua forçando o corpo. Explosão da crise. A dor se intensifica, o cansaço se torna incapacitante e tudo parece travar. Recuperação forçada. O corpo obriga a pausa, mas o descanso vem acompanhado de culpa, medo e frustração. Esse padrão se repete até que uma nova forma de viver seja adotada. Por isso, entender o mecanismo da crise é tão importante quanto tratá-la. A cada ciclo interrompido, o corpo se fortalece e a mente ganha mais clareza para antecipar sinais e agir com prevenção. Uma das armadilhas mais comuns é a ideia de compensar depois. Você se força hoje, acreditando que vai descansar amanhã. Mas o corpo não entende compensação, ele entende equilíbrio diário. Se o esforço é contínuo, sem pausas, o corpo entra em colapso. A conta sempre chega, e, geralmente, na forma de dor. Outro ponto essencial é compreender que crise não significa fracasso. Ela é uma resposta fisiológica ao acúmulo de estresse e desequilíbrio. E quanto mais você observa seus padrões, mais consegue identificar o que costuma anteceder cada crise. Algumas pessoas percebem que o gatilho é o sono ruim. Outras, um período de tensão emocional. O segredo é registrar e reconhecer seus próprios sinais. Um diário de rotina e sintomas pode ajudar muito nesse processo. Quando você passa a enxergar a crise não como um inimigo, mas como um termômetro, tudo muda. O medo dá lugar à consciência. E, a partir daí, é possível agir antes que o corpo precise gritar de novo. Nos próximos minutos, vamos falar exatamente sobre isso. Como organizar sua rotina para que o corpo viva em um ritmo mais leve, previsível e seguro. Porque prevenir a crise é muito mais eficaz e gentil do que tentar sobreviver a ela. Existe uma ideia equivocada de que rotina é algo cansativo, repetitivo ou sem graça. Muita gente associa essa palavra à monotonia, ao tédio, ao viver no piloto automático. Mas, quando falamos de saúde, especialmente em condições como fibromialgia e fadiga crônica, a rotina se torna um instrumento poderoso de estabilidade e recuperação. A rotina não é uma prisão. Ela é uma bússola. É o que ajuda o corpo e a mente a se orientarem em meio ao caos dos sintomas, das dores e da imprevisibilidade dos dias difíceis. Nosso organismo adora previsibilidade. O cérebro funciona melhor quando sabe o que esperar. Quando os horários de sono, alimentação, descanso e atividade seguem um ritmo minimamente constante, o corpo entende que está em segurança. E quando o corpo se sente seguro,
ele relaxa. Isso significa menos tensão muscular, menos ativação do sistema de alerta e, consequentemente, menos dor. Por outro lado, uma vida completamente desorganizada, sem horários fixos, sem pausas, sem rotina de sono, deixa o sistema nervoso em estado de confusão constante. O corpo não sabe quando deve descansar, quando deve reagir, quando deve se proteger. Esse desequilíbrio se traduz em fadiga, dores e crises mais frequentes. Por isso, criar uma rotina não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência. É construir um ritmo que respeite o seu tempo e as suas limitações. É transformar cada hábito em uma forma de comunicação com o corpo, dizendo: eu te escuto, e estou cuidando de você. Uma boa rotina começa pelas bases biológicas: sono, alimentação, movimento e pausas. Esses 4 elementos são os pilares de qualquer corpo saudável e, no caso da fibromialgia, são também os principais aliados na redução das crises. Quando você dorme nos mesmos horários todos os dias, ensina o corpo a reconhecer o momento de descansar e o momento de despertar. Com o tempo, o sono se torna mais profundo e a mente mais estável. Quando você se alimenta com regularidade, o metabolismo se equilibra e evita picos de glicose ou quedas bruscas de energia. E quando o corpo se movimenta com leveza, mesmo que seja apenas uma caminhada curta, ele libera endorfinas, melhora o humor e reduz a percepção da dor. Mas o segredo está na constância. O corpo aprende por repetição. Ele precisa de regularidade para ajustar o sistema nervoso e reconstruir o equilíbrio interno. Cada pequeno hábito, repetido com consistência, se transforma em um sinal de segurança para o organismo. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer grandes mudanças de uma vez só. Isso é um erro comum e uma das maiores causas de frustração. O ideal é começar pequeno. Estabeleça horários simples: acordar, se alimentar, descansar, dormir. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível. O importante é criar uma estrutura que dê ao corpo previsibilidade e calma. Outro ponto fundamental é entender que a rotina precisa incluir momentos de pausa real. O descanso não é um luxo, é uma necessidade fisiológica. Sem descanso, o corpo acumula tensão e o cérebro perde foco. E o descanso, aqui, não significa apenas parar de trabalhar, mas permitir que a mente e o corpo se desliguem por alguns minutos ao longo do dia. Com o tempo, você vai perceber que a rotina se transforma em um alicerce invisível. Ela reduz a ansiedade porque elimina parte da incerteza. Ela diminui o medo das crises porque cria uma sensação de controle. E, acima de tudo, ela traz uma mensagem de respeito. Respeito pelo corpo, pela mente e pelo seu próprio tempo de recuperação. A rotina não é o fim da liberdade. Ela é o caminho que permite viver com mais leveza dentro das limitações. É o que transforma a sobrevivência em vida com propósito. Nos próximos minutos, você vai aprender como colocar isso em prática, começando pelas manhãs, o momento mais importante do dia para reequilibrar corpo e mente. A forma como você começa o dia define o tom das próximas horas. Se a manhã é caótica, acelerada ou confusa, o corpo interpreta que precisa se manter em alerta, e isso acende o sistema de estresse logo nas primeiras horas. Mas, quando você inicia o dia com calma, intenção e leveza,
o corpo entende que pode relaxar e funcionar em equilíbrio. É por isso que as manhãs são o primeiro passo para reduzir crises e recuperar o controle sobre o próprio ritmo. Muitas pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica sentem que acordar já é uma batalha. O corpo parece pesado, o cansaço não vai embora e até tarefas simples exigem esforço. Por isso, o segredo não está em fazer mais logo cedo, mas em fazer com consciência e gentileza. Uma manhã bem organizada não é aquela cheia de tarefas, é aquela que prepara você para o dia sem exigir demais. O primeiro ponto é acordar com calma. Evite pular da cama ou checar o celular assim que abre os olhos. Esses impulsos ativam instantaneamente o sistema de alerta e aumentam a tensão muscular. Em vez disso, respire fundo por alguns segundos. Observe o ambiente, alongue-se lentamente e permita que o corpo desperte no próprio ritmo. 1 minuto de respiração consciente faz mais diferença do que 10 minutos de pressa. Depois, crie um pequeno ritual pessoal para começar o dia. Ele pode ser simples, mas deve ter um significado. Por exemplo, beber um copo de água morna com limão ou chá calmante. Fazer 3 respirações profundas com foco no presente. Anotar uma intenção para o dia, algo como hoje eu escolho leveza. Ou apenas abrir a janela e deixar a luz natural entrar, lembrando-se de que cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar. Esses pequenos gestos ajudam o cérebro a entender que o dia está começando de forma segura, e não ameaçadora. Eles regulam o sistema nervoso, equilibram os hormônios e preparam o corpo para responder com mais estabilidade ao longo das horas seguintes. Outro ponto essencial é evitar sobrecarga logo pela manhã. Se possível, reduza o número de decisões que precisa tomar. Escolha suas roupas e organize o café da manhã na noite anterior. Tenha uma lista curta de prioridades, no máximo 3 tarefas essenciais para o dia. Essa prática ajuda a eliminar a sensação de pressão e impede que você comece o dia já em estado de exaustão mental. Também é importante prestar atenção ao primeiro alimento do dia. O café da manhã deve ser leve, nutritivo e anti-inflamatório. Evite alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar ou cafeína em excesso, que aumentam a inflamação e a irritabilidade do sistema nervoso. Prefira frutas frescas, ovos, aveia, sementes e alimentos que tragam energia de forma gradual. A alimentação equilibrada logo cedo ajuda a estabilizar o humor, a glicose e a energia, reduzindo o risco de fadiga durante o dia. Outro ponto poderoso é o movimento matinal leve. Você não precisa fazer exercícios intensos. Basta 5 a 10 minutos de alongamento, respiração ou uma breve caminhada. O movimento ajuda a acordar o corpo de dentro para fora, ativa a circulação e melhora o humor. Mesmo em dias difíceis, um gesto simples, como esticar os braços ou mover os ombros, já comunica ao corpo: eu estou aqui. Podemos começar com calma. As manhãs também são um ótimo momento para praticar autocompaixão. Evite comparar-se com os outros ou com quem você era antes da doença. Cada corpo tem seu ritmo. O importante é respeitar o seu. Lembre-se, consistência é mais poderosa do que intensidade. Por fim, dê às suas manhãs um sentido pessoal. Pergunte-se: o que eu quero sentir hoje? Não é sobre produtividade, é sobre propósito.
A rotina matinal deve nutrir o corpo e acalmar a mente, não pressionar. Com o tempo, essa prática transforma completamente a relação com o dia. Você deixa de reagir ao caos e passa a conduzir o ritmo da sua vida com mais leveza e presença. Nos próximos minutos, vamos falar sobre algo que sustenta essa nova forma de viver. Os intervalos e pausas ao longo do dia, o equilíbrio entre agir e descansar, que é o verdadeiro segredo para evitar crises. Vivemos em uma cultura que valoriza o fazer, o produzir e o estar sempre ativo. Descansar virou sinônimo de preguiça. Mas o corpo humano não foi feito para funcionar em modo contínuo, ele precisa de pausas. E, no caso da fibromialgia e da fadiga crônica, respeitar os limites não é apenas importante, é essencial para evitar crises e preservar a qualidade de vida. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar viver como se nada tivesse mudado. Insistem em manter o mesmo ritmo de antes da doença, acreditando que forçar um pouco mais vai ajudar o corpo a se adaptar. Mas o resultado é o oposto. Quanto mais se ignora o limite, mais rápido o corpo reage com dor, cansaço e desequilíbrio. O descanso não é uma fraqueza, é um mecanismo inteligente de recuperação. Respeitar seus limites é aprender a observar os sinais do corpo antes que ele grite. A dor, o cansaço e a confusão mental são alertas, não castigos. Eles indicam que você está indo além da capacidade física e emocional do momento. Ignorar esses sinais é como dirigir um carro com o tanque vazio. Você pode até seguir por um tempo, mas inevitavelmente vai parar, e o conserto custará mais caro. É por isso que as pausas programadas são tão poderosas. Elas interrompem o ciclo da sobrecarga antes que a crise comece. E o segredo é simples: descansar antes de precisar. Esperar chegar ao limite é tarde demais. Existem várias formas de aplicar isso na rotina. Uma delas é o método 40-10. Para cada 40 minutos de atividade focada, reserve 10 minutos de pausa. Durante esse tempo, não use o celular nem mergulhe em redes sociais. O objetivo é realmente desligar o cérebro por alguns minutos. Levante-se, alongue-se, respire profundamente, beba água, olhe pela janela ou simplesmente feche os olhos. Essas pequenas interrupções ajudam o sistema nervoso a se reorganizar e reduzem o estresse acumulado. Outra técnica eficaz é o conceito de microdescanso. São pausas de apenas 1 ou 2 minutos ao longo do dia para respirar fundo, relaxar os ombros e soltar a tensão. Parece pouco, mas o impacto é enorme. Esses microdescansos sinalizam ao corpo que ele está seguro, quebrando o estado de alerta constante que intensifica a dor e a fadiga. Também é importante entender que descanso não é apenas deitar. Existem muitos tipos de descanso: físico, mental, sensorial e emocional. Talvez o corpo esteja parado, mas a mente continua em modo acelerado. Nesse caso, o descanso verdadeiro pode ser uma caminhada leve, ouvir uma música tranquila, escrever algo no papel ou praticar alguns minutos de respiração consciente. O descanso ideal é aquele que realmente recarrega o que está esgotado. E, para que isso funcione, é preciso mudar a relação com a culpa. Muitas pessoas sentem vergonha de descansar. Acham que deveriam estar fazendo algo produtivo. Mas produtividade sem equilíbrio leva à exaustão. O descanso é parte da produtividade saudável. É o que permite continuar. Troque a culpa pela gentileza.
O tempo de pausa é um investimento, não uma perda. Outro ponto importante é aprender a comunicar os seus limites. Dizer não posso agora, preciso de um tempo ou hoje não consigo é um ato de maturidade, não de fraqueza. O corpo não precisa de promessas, precisa de atitudes coerentes com o que ele aguenta naquele momento. Respeitar o limite é dizer sim à sua saúde. Com o tempo, as pausas se tornam parte natural da rotina. Você percebe que elas não atrasam a vida, elas sustentam a vida. Elas evitam que o corpo entre em colapso e ajudam a mente a permanecer clara, focada e leve. Respeitar os limites não é desistir de viver, é escolher viver melhor. É entender que não existe cura no excesso, mas sim na constância, na escuta e no cuidado. O corpo se reconstrói no silêncio das pausas, não no barulho da pressa. No próximo capítulo, vamos falar sobre 2 pilares que completam essa jornada: alimentação e movimento, os aliados invisíveis que sustentam o equilíbrio físico e emocional do dia a dia. Cuidar do corpo quando ele dói é um desafio. Mas há 2 pilares silenciosos que podem transformar completamente a maneira como você enfrenta a fibromialgia e a fadiga crônica: alimentação e movimento. Eles não são milagres, mas são como bases firmes que sustentam um corpo que precisa de equilíbrio e leveza. A alimentação é o combustível do corpo e, em doenças crônicas, ela pode ser tanto aliada quanto inimiga. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras trans e aditivos químicos inflamam o organismo e intensificam a dor. Já uma dieta natural, colorida e rica em nutrientes acalenta o corpo por dentro. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes e boas fontes de proteína ajudam a equilibrar o sistema nervoso e reduzem a inflamação silenciosa que piora os sintomas. Não se trata de dieta restritiva, mas de nutrir-se com consciência. Cada refeição é uma oportunidade de enviar uma mensagem ao corpo: eu quero te ajudar a se recuperar. Pequenas escolhas diárias, como trocar refrigerantes por água, reduzir o açúcar ou incluir um punhado de vegetais em cada prato, geram resultados cumulativos. A melhora pode ser lenta, mas ela vem, e o corpo agradece a constância, não a perfeição. E o mesmo vale para o movimento. Quem convive com dor aprende a temê-lo, e é compreensível. Mas o paradoxo é que o movimento, quando feito com respeito e moderação, é justamente o que ajuda o corpo a sentir menos dor. A imobilidade endurece os músculos e amplia a fadiga. O movimento certo devolve fluidez, ativa a circulação e libera endorfinas, substâncias naturais que aliviam a dor e melhoram o humor. A chave está em encontrar o ritmo do seu corpo. Não é sobre correr maratonas ou levantar pesos pesados, mas sobre manter-se em movimento dentro das suas possibilidades. Caminhar por 10 minutos, alongar-se de manhã, dançar uma música suave ou fazer yoga restaurativa, tudo isso conta. O segredo é respeitar o que o corpo pede e parar antes de ultrapassar o limite. O objetivo não é cansar, e sim oxigenar a vida. Para muitas pessoas, a rigidez mental é tão limitante quanto a dor física. Existe a crença de que ou faço tudo, ou não faço nada. Mas o progresso real está no meio termo. Mover-se um pouco é infinitamente melhor do que não se mover. E comer um alimento natural já é uma vitória diante de uma rotina de alimentos ultraprocessados. Cada passo, por menor que pareça,
é uma escolha de autocuidado. Esses dois pilares, alimentação e movimento, também se unem de forma simbiótica. Quando o corpo se alimenta melhor, tem mais energia para se mover. E quando o corpo se move, o apetite se regula, o sono melhora e o metabolismo encontra equilíbrio. Um fortalece o outro. É um ciclo virtuoso que, com paciência, transforma o dia a dia em algo mais leve e controlável. Outro ponto importante é a escuta do corpo. Nem sempre o alimento que é saudável no geral será o ideal para você. Cada organismo reage de forma única. Por isso, observe como se sente após cada refeição. Alimentos que provocam inchaço, azia ou sono excessivo talvez estejam sobrecarregando o sistema digestivo. O mesmo vale para o movimento. Há dias em que o corpo pede repouso, e há dias em que ele pede leveza. Respeitar isso é uma forma de inteligência corporal. Com o tempo, a soma dessas pequenas práticas cria uma nova rotina de bem-estar. Não é preciso mudar tudo de uma vez, basta começar. A dor pode até não desaparecer completamente, mas a forma como você a enfrenta muda profundamente. O corpo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Ele aprende a responder com mais energia, estabilidade e serenidade. Alimentar-se bem e mover-se com respeito não são tarefas estéticas, são atos de amor. Amor por si, pelo corpo que tenta todos os dias continuar. Quando a dor vier, lembre-se, cada refeição nutritiva e cada movimento consciente são passos silenciosos rumo à recuperação. São os pequenos gestos que, repetidos com carinho, constroem a força invisível que mantém você de pé. O sono é um dos remédios mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados. Dormir bem não é um luxo. É uma necessidade biológica, tão essencial quanto se alimentar ou respirar. Para quem convive com fibromialgia ou fadiga crônica, o descanso não é apenas o fim do dia, é parte fundamental do tratamento. Durante o sono, o corpo realiza reparos invisíveis. As células se regeneram, os músculos relaxam, a mente se reorganiza. É nesse silêncio que o organismo equilibra hormônios, reduz inflamações e restaura a energia perdida. Quando o sono é interrompido ou superficial, o corpo perde essa capacidade de recuperação. E o resultado é imediato: mais dor, mais cansaço, mais irritabilidade. A chamada higiene do sono é o conjunto de hábitos que ajudam o corpo a entender que é hora de descansar. E esse entendimento é crucial, porque o corpo moderno vive em alerta, cercado de estímulos, luzes, sons e pensamentos acelerados. Criar um ritual de desaceleração é como dizer para o cérebro: agora é hora de cuidar de mim. Comece evitando telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por celulares, computadores e televisões engana o cérebro, fazendo acreditar que ainda é dia. O resultado é a dificuldade para adormecer e um sono fragmentado. Substitua as telas por atividades suaves. Ler um livro leve, ouvir uma música calma ou simplesmente respirar profundamente. O ambiente também influencia profundamente. Prefira luzes suaves, temperatura agradável e silêncio, ou sons tranquilos, como chuva ou natureza. O quarto deve ser um espaço de descanso, não uma extensão da rotina. Evite levar preocupações para a cama. Um pequeno gesto pode ajudar muito. Escreva 3 coisas pelas quais é grato naquele dia.
Esse simples ato de gratidão desacelera a mente e muda o foco das preocupações para o que deu certo. É um ritual de paz. Outra ferramenta poderosa é a regularidade. Deitar e levantar-se sempre no mesmo horário ajuda o corpo a criar um ciclo natural. Com o tempo, o cérebro entende que há um padrão e começa a liberar melatonina, o hormônio do sono, de forma mais eficiente. Essa previsibilidade é curativa, porque o corpo encontra segurança no ritmo. Para quem vive com dor, dormir pode ser um desafio. A mente não desliga, o corpo não relaxa. Mas pequenos ajustes na rotina podem fazer diferença. Evitar cafeína à tarde e à noite. Praticar movimentos leves durante o dia para reduzir a tensão. Fazer alongamentos suaves antes de deitar. Tomar um chá relaxante, como camomila, melissa ou lavanda. Essas ações, repetidas diariamente, ensinam o corpo a se preparar para o descanso. Com o tempo, o sono deixa de ser uma luta e se torna um abrigo. É no repouso profundo que o organismo restaura forças e a dor se torna mais suportável. Dormir bem não é fugir do mundo. É permitir que o corpo reconstrua o que o dia destruiu. É nesse silêncio que o corpo se cura, a mente se reorganiza e a alma encontra sossego. O sono é o momento em que tudo se refaz. E cuidar dele é cuidar da vida. Uma das maiores armadilhas quando falamos em organizar a rotina é acreditar que ela precisa ser perfeita. Mas a verdade é simples e libertadora. Não existem rotinas perfeitas, existem rotinas possíveis. Quem vive com fibromialgia, fadiga crônica ou qualquer condição que afete a energia e o humor sabe que cada dia é diferente. Há dias em que o corpo responde, o ânimo vem e tudo parece fluir. Mas há também dias em que levantar da cama já é uma conquista. E é nesses dias que a flexibilidade se torna o maior ato de autocuidado. A rotina saudável não é feita de rigidez, e sim de gentileza constante. É sobre aprender a se ajustar conforme o corpo e a mente se manifestam, sem se culpar por não dar conta de tudo. Não é preguiça, não é falta de disciplina, é autoescuta. A autoescuta diária é um conceito simples, mas transformador. Consiste em tirar alguns minutos pela manhã para observar o próprio corpo e reconhecer como você está se sentindo antes de começar o dia. Pergunte-se: como está a minha energia hoje? O que meu corpo precisa? O que é realmente essencial? Essa prática permite adaptar a rotina de acordo com o seu estado físico e emocional. Nos dias bons, você pode aproveitar para caminhar mais, cozinhar ou fazer algo que estava adiando. Nos dias ruins, talvez o ideal seja reduzir o ritmo, descansar e fazer apenas o básico, e isso é suficiente. Fazer menos também é fazer. Muitas pessoas se cobram por não conseguir seguir o plano perfeito que criaram. Mas viver bem com uma condição crônica exige flexibilidade emocional. Não há progresso na dor quando há culpa. A rigidez cria frustração, e a frustração aumenta o sofrimento. Por outro lado, a gentileza cria espaço para respirar. Um erro comum é cair na armadilha do pensamento tudo ou nada. Se eu não conseguir fazer tudo o que planejei, então falhei. Mas esse tipo de mentalidade destrói a constância. O verdadeiro progresso vem da continuidade, mesmo que lenta, mesmo que imperfeita. Pense assim:
Se em um dia você consegue cumprir 100% da sua rotina, ótimo. Mas se no outro só consegue realizar 10%, ainda é um passo à frente. O importante é seguir se movendo dentro das suas possibilidades. O descanso, nesses casos, também é parte da rotina. Um exemplo simples pode ilustrar isso. Hoje, eu só consegui tomar café e caminhar até o portão. E está tudo bem. Esses pequenos gestos também contam. Eles demonstram presença, esforço e cuidado consigo mesmo. A consistência não está em fazer tudo, mas em continuar tentando, todos os dias, dentro do que é possível. A flexibilidade também significa revisar o que é prioridade. Nem todas as tarefas têm o mesmo peso. Algumas podem esperar. Outras podem ser feitas de forma mais leve, sem exigência de perfeição. Aceitar isso é abrir espaço para viver com mais leveza e menos culpa. Rotinas rígidas falham porque não consideram a realidade da vida. Rotinas flexíveis funcionam porque respeitam o ritmo do corpo e da alma. E quando o corpo se sente respeitado, ele responde com mais equilíbrio e menos resistência. Por isso, ao planejar o seu dia, lembre-se de incluir pausas, respiros e até falhas. Porque falhar também é humano. E, na verdade, não é falha, é adaptação. A rotina ideal é aquela que te acolhe, não que te pressiona. Que te permite descansar sem culpa, recomeçar sem medo e celebrar cada pequena vitória. Afinal, rotina saudável não é rigidez, é gentileza constante. E quando a gentileza vira parte da rotina, o corpo começa a responder com mais calma, a mente encontra mais paz e o coração, finalmente, se sente em casa. Nos dias bons, celebre. Nos dias ruins, abrace-se. Em todos os dias, siga, do seu jeito, no seu tempo. Porque o mais importante não é o ritmo. É não parar de cuidar de si. Lembra daquele corpo que, no começo da nossa conversa, pedia pausa. Aquele corpo que acordava cansado, que se sentia sobrecarregado, que implorava por descanso mesmo quando o mundo exigia pressa. Pois agora, ele começa a sussurrar algo diferente. Entre uma respiração e outra, quase em silêncio, ele diz: "Obrigado por me ouvir." Essa é a transformação mais bonita que pode acontecer quando alguém aprende a se cuidar. Não é uma cura milagrosa, nem o desaparecimento completo da dor. É o nascimento de uma nova relação consigo mesmo, mais leve, mais compassiva, mais verdadeira. Durante todo este vídeo, falamos sobre organização, descanso, alimentação, movimento e flexibilidade. Mas, no fundo, tudo isso é sobre uma coisa só: aprender a se tratar com respeito. Porque, por muito tempo, fomos ensinados a colocar o mundo na frente do corpo, a ignorar sinais, a insistir mesmo quando o corpo gritava, a acreditar que descansar é preguiça, que parar é fraqueza. Mas chega uma hora em que o corpo se faz ouvir, e, quando isso acontece, ele não pede produtividade. Ele pede cuidado. E é nesse ponto que organizar a rotina deixa de ser uma tarefa e se torna um gesto de amor. A rotina como ato de amor. Cuidar da rotina é, no fundo, cuidar de você. É colocar ordem no caos, não para controlar a vida, mas para criar espaço para respirar. Uma rotina saudável não é um conjunto de regras fixas, mas um abrigo que você constrói para si mesmo.
organizar o dia, respeitar horários, comer melhor, dormir bem, se mover, nada disso é uma prisão. É liberdade. Liberdade de não ser dominado pelo cansaço, pela desorganização, pela culpa. Liberdade de escolher o ritmo que faz sentido para o seu corpo. A rotina só se torna prisão quando você tenta caber em um modelo que não é seu. Mas quando ela nasce da autoescuta, ela vira um caminho de cura. Porque cada pessoa tem o seu compasso, a sua energia, o seu tempo de florescer. A rotina só se torna prisão quando você tenta caber em um modelo que não é seu. Mas quando ela nasce da autoescuta, ela vira um caminho de cura. Porque cada pessoa tem o seu compasso, a sua energia, o seu tempo de florescer. E o mais bonito é perceber que, mesmo nas limitações, ainda há espaço para crescer. Nem sempre o corpo estará forte, mas ele pode estar em paz. Nem sempre o dia será produtivo, mas ele pode ser leve. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo, mas pode fazer o que for possível, e isso já é o bastante. O equilíbrio entre disciplina e compaixão. Cuidar de si exige um equilíbrio delicado entre disciplina e compaixão. Sem disciplina, a vida se torna caótica. Sem compaixão, a rotina vira tortura. A disciplina é a estrutura que mantém seus pés no chão. Ela é o lembrete de que o autocuidado também é responsabilidade, não apenas desejo. Mas a compaixão é o coração que suaviza os dias difíceis, que entende quando o corpo não consegue acompanhar, que permite recomeçar sem culpa. Não é preciso escolher entre um e outro. O segredo está em fazer caber os dois. Nos dias bons, a disciplina conduz. Nos dias ruins, a compaixão acolhe. E, juntos, elas constroem um ritmo sustentável, aquele que respeita os altos e baixos da vida real. A vida não precisa ser perfeita para ser leve. Um dos maiores aprendizados de quem vive com dor, cansaço ou ansiedade é perceber que o bem-estar não está em eliminar todos os sintomas, mas em aprender a viver bem mesmo com eles. A perfeição é uma armadilha. Ela faz acreditar que só é possível ser feliz quando tudo estiver resolvido, quando não houver dor, quando a rotina estiver impecável, quando o corpo for normal. Mas esse momento nunca chega. A leveza nasce da aceitação. E aceitar não é desistir. É compreender que a vida é feita de ciclos, e que cada um deles tem algo a ensinar. Há dias em que você vai se sentir produtivo e cheio de energia. E haverá outros em que o melhor que poderá fazer será descansar e respirar fundo. Os dois tipos de dia são importantes. Ambos fazem parte da jornada de equilíbrio. Rotina saudável não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer o que te mantém bem. Às vezes, isso é uma caminhada. Outras vezes, é um cochilo. Às vezes, é cozinhar algo nutritivo. Outras, é pedir ajuda e admitir que precisa de pausa. E tudo isso é cuidado. Cuidado não é um formato. É uma intenção. A escuta do corpo é uma forma de sabedoria. A vida moderna nos ensina a correr, e quem desacelera é visto como alguém ficando para trás. Mas, na verdade, quem desacelera é quem sobrevive. O corpo fala o tempo todo. Ele sussurra nos primeiros sinais, um cansaço constante, uma irritação leve, uma insônia que se repete. E quando não escutamos, ele grita, com dor, exaustão, crises. Aprender a escutar o corpo é um tipo de sabedoria antiga, que se perdeu no barulho da pressa. Mas ela ainda está aí, dentro de você, esperando para ser lembrada.
Quando você começa a ajustar sua rotina com base no que sente, e não apenas no que o mundo exige, algo muda profundamente. Você deixa de ser refém do relógio e passa a ser autor do seu próprio tempo. E o tempo, quando é respeitado, devolve equilíbrio. O corpo, quando é ouvido, devolve gratidão. A mente, quando é cuidada, devolve clareza. Entre o caos e o cuidado. Organizar a rotina é, muitas vezes, o primeiro passo para recuperar o controle sobre o que parecia perdido. Mas é importante lembrar, o objetivo nunca foi eliminar o caos por completo. O objetivo é aprender a dançar entre o caos e o cuidado. Haverá dias de desordem, atrasos e frustrações. Mas também haverá dias de conquista simples, acordar com menos dor, sorrir sem motivo, dormir melhor. Esses momentos, quando somados, criam o que chamamos de vida com sentido. A rotina, quando feita com amor, não aprisiona, liberta. Ela dá estrutura para o corpo descansar, espaço para a mente respirar e tempo para a alma florescer. Não é uma lista de tarefas, é uma trilha de cuidado. Cada hábito é um degrau. Cada pausa é um abraço em si mesmo. Cada noite bem dormida é um recomeço. E, aos poucos, o corpo que pedia pausa se torna o corpo que agradece. Ele já não grita, apenas sussurra. Obrigado por me ouvir. Chegar até aqui não é pouco. Organizar a vida quando se está cansado é um ato de coragem. Enfrentar a dor sem desistir é força disfarçada de rotina. Você não precisa mudar o mundo, só precisa continuar se escolhendo. Todo dia, um pouquinho. E se em algum momento você duvidar do seu progresso, olhe para trás. Perceba o quanto já aprendeu a se respeitar. O quanto evoluiu ao aceitar seus limites, ao se perdoar por não dar conta, ao celebrar pequenas vitórias. Cuidar de si é um processo, não um ponto de chegada. E a rotina é o caminho que torna esse processo possível. Ela não é uma prisão, é um mapa de retorno para casa, para o corpo, para a paz, para o seu centro. Entre o caos e o cuidado, escolha o ritmo que te mantém vivo. Não o mais rápido, não o mais produtivo, mas o mais humano. Porque viver com gentileza é a forma mais profunda de saúde. E cada gesto de autocuidado é uma semente plantada no jardim da sua recuperação. Se este vídeo te inspirou, compartilha com alguém que precisa aprender a respirar entre as tarefas. Talvez essa pessoa esteja como você estava no começo, cansada, sobrecarregada, sem saber por onde recomeçar. E talvez essa mensagem seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal e conte aqui nos comentários. Qual foi a parte deste vídeo que mais te tocou? Sua experiência pode ajudar outra pessoa a encontrar o próprio ritmo e, quem sabe, o próprio recomeço.